A máquina não é mais um software, é um passivo de CPF. O seu CPF no Conselho de Administração. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em um tema que está redefinindo as estruturas de governança corporativa e, francamente, a própria imunidade pessoal dos decisores de alto risco. Conectando diretamente ao que acabamos de ouvir, exploraremos como a inteligência artificial, tratada erroneamente como um ativo de TI, pode se converter no mais perigoso passivo fiduciário de um board. É a tese central que o brilhante Walter Maier explora, a responsabilidade vicária no boardroom e a custódia do patrimônio. Compreendo, Sara. E a urgência dessa tese é palpável. O risco aqui não é abstrato, sabe? Não é uma falha de sistema genérica. Estamos falando de um cenário onde o erro algorítmico, o viés silencioso da IA, é legal e financeiramente assimilado como um erro direto do administrador. A negligência fiduciária nesse contexto torna-se quase uma confissão tácita, quando a lógica decisória da máquina não pode ser auditada com rigor forense. Mas, Alex, convenhamos, a promessa da IA sempre foi a de otimizar, de escalar decisões, de libertar o executivo para o pensamento estratégico. Se abraçarmos essa visão fatalista, não estaríamos subestimando o potencial de valor que a IA de fato entrega? Qual é o ROI real de um escrutínio tão granular? O ROI se torna negativo, Sara, quando você subestima o passivo implícito. Pense na apólice DIO, por exemplo. Em 2026, as subscritoras mais agressivas já incluem cláusulas de exclusão explícitas. Eles chamam isso, categoricamente, de suicídio por automação. É o ato de entregar as chaves da operação a sistemas probabilísticos sem custódia humana soberana. Isso não é otimização, é um risco existencial. E o pior, um risco que está explodindo no colo do CEO, do CIO, do CFO, de quem assina o balanço. Um verdadeiro ralo de caixa, então, não apenas na eventualidade de uma multa, mas na própria desvalorização do ativo. Ou seja, a armadilha da competência se manifesta quando a liderança, ao delegar cronicamente o pensamento profundo à IA, atrofia suas próprias sinapses executivas, perdendo a capacidade de detectar, de fato, a alucinação de dados, o viés algorítmico. Isso é preocupante. Precisamente. E essa atrofia não é apenas uma patologia de produtividade, é a erosão biológica do princípio de duty of care. O regulador, o acionista ativista, o tribunal, eles exigem que o administrador exerça escrutínio contínuo. Se o cérebro do tomador de decisão terceiriza integralmente o esforço de síntese para a máquina, ele desaprende a detectar o erro. Essa caducidade decisória anula qualquer defesa baseada em diligência prévia. O diretor se torna, assim, um passageiro inútil em um veículo desgovernado. Faz sentido. E isso afeta a percepção de valor. Lembro de ver em mesas de M&A o capital inteligente precificando esse risco. Empresas que mascaram caos processual com integrações obscuras de modelos de linguagem são vistas como passivos em transição, não é? De fato, em due diligence, o comprador aplica descontos severos ao ágio, ao goodwill, de operações que não conseguem comprovar a segregação absoluta entre o diferencial cognitivo humano e a automação de prateleira. O mercado está expurgando os excessos do AI washing. Não se engane, a soberania intelectual, a arquitetura documentada da decisão, são as únicas garantias de que o prêmio pago na aquisição é lastreado em competência real, e não em uma bolha de eficiência algorítmica que pode estourar a qualquer momento. Então, como blindar a instituição e o patrimônio individual contra essa vulnerabilidade sistêmica? Há um antídoto? Uma metodologia prática que não retarde a velocidade que a IA oferece? Sim, Sara. A engenharia de custódia exige a implementação imediata das que chamo de thought signatures, as assinaturas de pensamento. A única defesa legal inatacável diante de um regulador, de um acionista ativista ou de uma corte arbitral é a comprovação material de que o raciocínio primário humano precedeu a execução digital. Se a decisão automatizada não carrega essa chancela forense da intenção humana, o rastro documentado de que um gestor definiu limites de tolerância, o contexto ético, o orçamento de risco, ela é uma decisão órfã.
E decisões órfãs, sob escrutínio, são sumariamente indefensáveis. Ou seja, não se trata de microgerenciar o algoritmo, mas de garantir que sua autonomia seja guiada, balizada, por uma inteligência superior, uma intenção humana soberana, um selo de cera digital, por assim dizer. Exatamente. As TOT signatures não retardam a operação. Elas impõem o atrito exato, estratégico, para provar que a máquina foi orientada por um mandato. Sem isso, o líder que ignora a profundidade desta exigência coloca o legado de uma corporação sob a jurisdição do acaso estatístico. A inteligência do negócio deve ser integralmente retida, governada internamente. Isso consolida um fosso competitivo que nenhum fornecedor de nuvem, por mais sofisticado que seja, pode simplesmente replicar ou revogar. Então, Alex, para os nossos ouvintes, os decisores no boardroom que estão digerindo tudo isso, qual é o teste definitivo? Aquela pergunta incômoda, crucial, que eles precisam levar para a próxima reunião com sua equipe de tecnologia, de IA, de operações? Resta, Sarah, o teste do ácido. O checkmate que deve determinar a temperatura da próxima reunião executiva, a ser direcionado ao seu time de IA e tecnologia. Se sofrermos uma intimação judicial na manhã de hoje, questionando o impacto e os danos gerados pela nossa estratégia automatizada de preços ou riscos, conseguimos provar forensemente que o algoritmo seguiu ordens humanas explícitas, ou teremos que admitir perante a corte que perdemos a custódia da nossa própria inteligência? Se não houver uma resposta imediata, articulada e com lastro probatório para essa questão, é um sinal de alerta estrondoso. A empresa e o patrimônio individual estão em risco legal e financeiro graves. Uma pergunta que, de fato, divide águas. Não se trata de paralisar a inovação, mas de garantir que ela seja construída sobre uma base de responsabilidade inabalável, o que nos leva à importância da custódia do pensamento, da soberania da decisão humana. A resposta a essa indagação definirá o destino do seu patrimônio, assim como Walter Mayer tão sucintamente nos provoca a refletir. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Mayer estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.